Ponto de número 1, os irmãos da nossa lição, que tem como título O Novo Nascimento do Homem, dividido em 4 subtópicos, que o nascimento não do sangue nem da carne, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Este tópico, irmãos, vai nos falar sobre regeneração. E o que é regeneração? Ela é uma palavra que vem do grego palingenésia e é formada da expressão palin, que quer dizer novamente, e gênesis, que quer dizer nascimento. Então, significando novo nascimento. Certo, irmãos? Então, isso é o que significa a palavra regeneração, nascer de novo, ou novo nascimento, começar uma nova vida. E no nosso ponto, o primeiro, ele vai dizer que, olha, não é nascido do sangue e não é nascido também da carne. Nós vamos e sabemos, irmãos, que a pessoa para viver neste mundo, ela precisa nascer, né, da carne e do sangue, precisa nascer de mulher, precisa nascer de uma mulher para estar habitando e vivendo neste mundo. Da mesma forma, irmãos, quem quer nascer para o reino de Deus precisa nascer de Deus. Quem quer nascer do reino do Senhor, do reino de Deus, ele precisa nascer de Deus, certo? Então, esse nascimento, irmãos, nós vamos ver que essa pessoa ela precisa ser gerada por Deus, gerada pelo Senhor. E como isto vai acontecer? Nós vamos ver aqui em João, capítulo de número 1, versículo de número 12, e também o versículo de número 13. A palavra de Deus vai nos falar da seguinte forma. Vejam só que a palavra de Deus está a nos dizer no Evangelho de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E o versículo de número 13 vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas eles nasceram de Deus, certo? Então não é da carne e também não é da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus, certo? E nascido de Deus. Vamos ver a primeira carta do apóstolo João. Nós vamos ver o capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Aquele que é gerado de Deus. Você já viu o primeiro ponto, que essa pessoa não pode ser do sangue e nem também da carne, nem na vontade do homem, mas da vontade de Deus. Agora você vai ver, vai estar observando aqui, 1 João capítulo de número 5, versículo de número 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Agora na conversa de Jesus com Nicodemos, ele vai fazer uma pergunta para o mestre e o mestre agora vai responder para ele: olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele diz ver, você vai ver no texto bíblico ou na leitura bíblica em classe que nós vemos, versículo de número 3, ele vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo de número 5 você vai ver ele dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos fez aquela célebre pergunta: Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu vou voltar de novo ao ventre da minha mãe e nascer? E Jesus começa a explicar ali
para ele. Então vamos ver, irmãos, aqui o que o texto, a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos dizer acerca deste novo nascimento, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E como é que é nascer da água? Alguém às vezes pode dizer, pode falar ou pensar que é acerca, que Jesus estava falando aqui acerca do batismo em águas. Mas não era, irmãos. Ah, pastor, mas não é essencial. É essencial, sim, o batismo em águas, mas o batismo em água é para aquele que crê, é para o salvo, certo? Ele não faz parte ali do sistema da salvação, mas ele é para quem já é salvo, para quem já crê, para quem já acreditou em Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. Então vejamos bem, irmãos, nascido da água, né? Como é que é isso? Vamos ver, nós vamos ver duas referências aqui que se referem a isso, que é em Efésios, capítulo de número 5, e nós vamos ver aqui Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 26. Vejamos o que a palavra de Deus está a nos dizer. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 26. Para purificando com a lavagem da água pela palavra. Vamos ver ainda para nós podermos comentar sobre este versículo, 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 23. 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sempre tenho dito para os amados irmãos e volto a repetir: o que transforma, o que muda, o que limpa é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor que vai mudando a tua vida, vai moldando o teu ser e fazendo de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E depois ele fala da água e do Espírito. Vamos ver o que está escrito em Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Tito, capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Vejam só que a palavra de Deus está nos falando. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo estava falando, irmãos, quando ele disse nascer da água e do Espírito, ele estava dizendo nascer pela palavra, pela lavagem da palavra de Deus, e depois ele estava falando, meus amados irmãos, pelo Espírito, porque é o Espírito que age, que transforma e que muda e modifica a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos passar para o tópico de número